Jovens e velhos santistas, tinha uma série na TV Manchete que passava nos anos 80, apresentada pelo Jack Palance, chamada Acredite Se Quiser. A entrevista do Fábio Carilli ao companheiro Fábio Sormani, ela tem pontos muito interessantes. Mas o principal de tudo é que ela foi preparada para driblar a crise, reduzir danos, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias relacionada à proposta do Corinthians para o Fábio Carilli, a possibilidade que houve verdadeira dele ir para lá. E o Santos, obviamente, e aqui este vídeo não tem nenhuma crítica ao Santos, pelo contrário, vai ter muitos elogios ao Santos nessa postura. A crítica é ao seu Fábio Carilli. Os elogios serão ao Santos Futebol Clube, ao presidente Marcelo Teixeira, especialmente à comunicação do clube, Márcio Calves, Fábio Maradei e equipe, porque conseguiram muito rapidamente preparar uma situação para que a opinião pública fosse abastecida com uma versão oficial e que muita gente está comprando, muita gente está acreditando, ou por ingenuidade, ou por, sei lá, achar que realmente não vale a pena dar continuidade a essa história, porque o Santos precisa ficar acima de qualquer questão. Mas assim, eu assisti na manhã deste feriado de terça-feira, não tinha visto antes, porque estava inclusive entrando na live com o Henrique Farinha nesta segunda-feira, quando soube da entrevista ao companheiro Fábio Sormani. Assisti a entrevista toda, em que, de forma muito, digamos assim, pontual, todas as perguntas que o torcedor queria fazer, ou fez, ou os questionamentos, foram apresentadas nesta entrevista, né? Para que não houvesse nenhum tipo de dúvida quanto ao futuro. Agora, o tempo é que vai se encarregar de dizer se ele vai usar mesmo o Miguelito, se ele vai usar mesmo o Bernardo, né? Sobre os treinamentos, mesmo sem ter visto, também já tinha falado com o Henrique Farinha sobre a questão dos treinamentos, de um período, 2 períodos, enfim. Mas assim, sobre reforços, aí eu acho que tem uma questão que é atrelada com essa história da continuidade dele ou não. Então, assim, os 2 pontos principais, né? O planejamento por reforços e a história de que, segundo ele, não houve negociação com o Corinthians, dizendo que ele esperou uma ligação, ele não conseguiu falar com o presidente Marcelo Teixeira. Gente, nós estamos na era da internet, do WhatsApp. Como é que ele não conseguiu falar com o empresário dele, né? Assim, eu entendo, tá jogando pro povo, tá tentando abaixar a fervura nas redes, porque o que interessa é a campanha do Santos. Nesse momento, a sensação que eu tenho é de um casamento de aparências, né? Porque no Santos tinha gente que queria que o Carilli saísse, porque o futebol apresentado é fraco, e ainda ganharia o dinheiro da multa e traria um outro comandante para dar uma mexida, né, no ambiente e tal. E o Carilli tinha a oportunidade de ganhar muito mais do que ele ganha no Santos. Mas veio-se com essa desculpa esfarrapada de que não tinha nada, não chegou proposta oficial. Porque assim, entendam, proposta oficial é vir um papel timbrado de um clube para o outro. Isso não precisa hoje em dia. Isso não precisa de proposta oficial. Basta que você tenha uma conversa, e não dá para achar que todo mundo é idiota. Quem acompanhou, quem recebeu as informações de dentro, ninguém inventa notícia. Os colegas jornalistas receberam informações no Santos e no Corinthians de uma coisa que estava acontecendo. E aí, questionado, o Carilli falou assim, não, eu não respondi na hora porque eu não sabia, não tinha nada, eu ouvia muita coisa acontecendo. Carilli, era só você ter feito o que você fez contra o Vasco. Só falava, olha, meu empresário não passou nada, não é assim, fala com o meu empresário. Não é assim. Aprenda nessa situação, inclusive é bom porque na vida a gente vai aprendendo sempre. Aprenda, numa próxima oportunidade você responde de uma forma diferente. Até o Sormani pergunta isso, né? E aí, vejam só como é interessante, como foi tudo previamente, assim, a assessoria do Santos merece, o Carilli precisa pagar um almoço ou um jantar para o Fábio Maradei e para o Márcio Calves, porque eles foram perfeitos no timing do negócio. Depois que ficou claro que o Corinthians não pagaria a multa e que eles estavam fechando com o Ramon Dias, rapidamente escolheram um dos canais de mais relevância entre a torcida do Santos, com quantidade boa de inscritos e tal, com um cara experiente como o Fábio Sormani, e organizaram essa entrevista. Porque, ouçam, eu vou só pegar esse trechinho aqui, espero que não entre nenhuma propaganda agora, depois pode entrar, viu, Sormani, para você ganhar um dinheirinho extra
nesse seu vídeo aqui, né, que está com ótima visualização, vai dar uma monetização bacana, mas eu só peço para que não entre agora, para a gente ouvir esse trecho aqui do que disse o Carille, porque ele pensou em soltar uma nota. Logo depois do Corinthians ter fechado com o Ramon Dias, por que não soltou a nota antes? Mas ouçam o que ele falou. Estava estudando hoje de manhã uma forma de fazer uma nota, né? E colocar ali no meu Instagram para deixar isso tudo bem claro. Aí no final da tarde, com esse movimento todo de uma possível chegada de um novo profissional lá, pô, será que é momento de soltar uma nota? Por que não soltou a nota antes, né? Então por isso que a gente achou melhor assim falar com alguém da imprensa, e aí o Santos deu a ideia de falar com você, foi simplesmente por causa disso. O Santos deu a ideia de falar com o companheiro Fábio Sormani. Ele falou que o Santos deu a ideia de falar com um representante santista da imprensa, com um canal importante. Então, assim, rapidamente fizeram o trabalho que tinha que ser feito. Parabéns ao Márcio Calves, ao Fábio Maradei. Repito, Carille, a entrevista, a repercussão é tão boa que aparentemente acalmou o coração de muitas pessoas. Então, assim, eu só vou acrescentar alguma coisa aqui a este vídeo, na questão do planejamento, mas eu preciso aqui agradecer aos meus apoiadores, mandando um grande abraço a todos. Este conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Assim, eu recomendo que vocês assistam a entrevista, eu até vou deixar na descrição do vídeo o link, né? Eu sei que grande parte da torcida já assistiu, mas vai que, podendo colaborar de alguma forma para que mais pessoas possam acessar aqui a entrevista, que, segundo o próprio Fábio Carille, foi preparada às pressas pela assessoria do Santos. O clube escolheu um local, um horário, um dia para falar sobre isso. Então, assim, desculpa, Carille. Os membros do canal sabem, porque quando houve a possibilidade de você voltar, eu defendi a sua contratação, fui contra a sua saída naquela rusga com o Edu Dracena, defendi o seu trabalho, até por ter visto você já fazer coisas diferentes e achar que você, de alguma forma, poderia fazer um pouco mais pelo Santos nesse momento. Então, estou com o coração bem tranquilo, porque já entrei em discussões em relação a isso. Aliás, dou graças a Deus do Carille continuar e não vir o Cuca, ou não vir o Felipão, ou não vir o Luxemburgo. Porque nesse cenário, se o Santos tivesse a criatividade ou a ousadia de trazer um profissional que fizesse o Santos jogar de outra forma, tudo bem, mas não é o caso. Então, entre as opções que estão no mercado, para o time de futebol é melhor que o Carille fique aí, né? Claro, seria melhor se tivesse um treinador com outro estilo, que eu gosto mais. Mas como não tem, aparentemente, nesse momento, essa condição, então é melhor deixar do jeito que está do que trazer alguém que fizesse talvez um trabalho pior, porque nesse momento de dúvida, agora que o Santos voltou à liderança com a derrota do Avaí, quanto menos mexer, melhor. E aí, ele vai dizer, vai negar que houve a proposta e tal, mas assim, houve a proposta, pode não ter vindo oficial. Ele está numa condição de se defender, de se preservar. E o Santos entendeu também que era melhor fazer um jogo de cena, né? Mais ou menos como aquele casal que não se ama mais, só que fica junto pelos filhos, né? Aí tira fotos em rede social mostrando que está tudo bem e tal, mas no fundo, dentro de casa, eles estão cheios de problemas. Então, assim, preservou-se a instituição, preservou-se o time de futebol, por iniciativa do Santos. E talvez, muito provavelmente, pelo presidente Marcelo Teixeira, porque a gente sabe que havia na direção do clube pessoas que não queriam a continuidade do Fábio Carille, porque a grande pergunta que nunca tem resposta é por que o time joga tão mal, né? Mas é líder porque o nível da Série B é ridículo, é fraquíssimo, né? O Avaí, podendo ser líder em casa, perde do Novo Horizontino. E outros resultados que a gente vê aí. Era para o Santos estar disparado, né? O tal do nadar de braçada era para estar acontecendo. A bem da verdade, era para estar acontecendo. Não acontece porque o Santos perdeu muitos jogos
E os jogos que ganhou, ganhou se segurando com as calças na mão, tomando sufoco, como foi contra o Ceará. E aí, vejam, tem algumas coisas que elas são... É só ter um pouco de inteligência para ligar o Lé com o Cré. Quando o Carille, nessa entrevista, diz que as contratações estão no patamar zero e que elas começaram a ser discutidas na segunda-feira, é a clara demonstração de que precisava se esperar a definição do treinador para que as contratações fossem acontecer. O Paulo Brax foi contratado para isso, o scout é para prospectar coisas para o futuro e tal. Mas ele fala de 4 a 5 jogadores, todos do futebol brasileiro, cuidado para não falar, para não entregar a negociação e coisa e tal, e que ainda chegaria no presidente Marcelo Teixeira. Então, assim, como é que um clube que sabe que a janela abre no dia 10 de julho, que o treinador já sabe quais são as carências da equipe, vai deixar para falar isso na segunda-feira, dia 8, quando a janela abre dia 10? Não está claro para vocês que isso só aconteceu porque a situação do Carille estava indefinida? Então pode até ser que arrumem uma desculpa depois, que venham com uma contra-informação. Aliás, hoje, a forma como se manobra a informação e a opinião pública é importantíssima. Para o clube e o Santos tem trabalhado muito bem nesse sentido, né? Agora, do lado do Carille, ele vai precisar mostrar serviço, porque tem muita gente que não está comprando essa história dele. Só vai ficar a situação mais tranquila, por exemplo, se o Santos ganhar bem do Ituano na segunda-feira. Eu acho que ele pode jogar para a torcida literalmente, escalando o Miguelito como titular, né? O que ele não fez até agora, o Miguelito não tem um minuto sequer jogando com ele, mas foi para a Copa América. E como o Juliano está machucado, veio nota oficial nesta terça-feira, que o Juliano está fora por um período aí e tal. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, lembram da crise do transfer ban da segunda-feira, que fizeram todo aquele estardalhaço? E não foi dito que na terça está tudo resolvido? Está tudo resolvido, o Santos já soltou nota, vamos esperar o próxima movimentação da opinião pública com mais um transfer ban, né? Enfim, voltando aqui à história das contratações. Então, assim, para mim ficou claro que toda essa indefinição de vai Carille, fica Carille ou vem outro treinador, isso atrapalhou o planejamento, mas tomara que sejam assertivos e que para o Carille ele consiga fazer o time jogar melhor, com uma forma mais segura, né? Agora o Jair aí sendo titular, com outros meninos podendo ter chance. Vamos ver quando é que vai ter a tal oportunidade do Bernardo, que ele citou. Enfim, foi um gerenciamento de crise, né? Muito bem feita a entrevista, né? Aliás, o Sormani se prestando a um papel de ajudar a instituição, né? Porque em alguns momentos tem uma subida de tom que a gente precisa se controlar para não piorar a situação. Acho que certas coisas têm que ser ditas na hora e depois a gente segue a vida, né? Não adianta depois ficar remoendo e ficar batendo o tempo todo, e como também não adianta só ficar dizendo amém para tudo que acontece. Então, de certa forma, o Sormani foi o meio para que a crise fosse apaziguada, né? Que a situação fosse, a água na fervura fosse jogada, para que o Carille tenha o que ele precisa. O Carille tem uma oportunidade, vai entrar para a história, eu acho, como o treinador que subiu com o Santos. E aí, daqui a 10 anos, alguém vai mais enaltecer o trabalho positivo do Carille do que lembrar deste fato, e a história está cheia desses acontecimentos, né? Lembrar do que foi esta mini-crise, depois da crise técnica das derrotas em sequência, essa crise dele ter flertado uma ida para o rival do Santos, o Corinthians. Então, o que interessa é isso realmente, é buscar essa tranquilidade agora, para que o Santos possa vencer o Ituano, dar quem sabe uma descolada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, e para o ano que vem é outra história, né? Ele vai ter reforços, ele tem obrigação de fazer o time jogar melhor, né? De ser mais seguro, de ganhar as partidas com um pouco mais de tranquilidade, e aí para o ano que vem vamos ver o que acontece, né? O natural seria que um técnico que faz esse trabalho de recuperação ganhe a oportunidade de ter sequência, mas precisa se avaliar produtividade e não resultado. Resultado é uma coisa, produtividade é outra, completamente diferente. É isso por hora. A situação está resolvida, né? Que o Santos seja o vencedor ao final de toda essa história, e como eu disse, que mais à frente no futuro seja avaliado o tipo de jogo que o Santos pratica, o trabalho do Carille, enfim, vamos em frente.
A janela agora que seja bem aproveitada para que o técnico não dê desculpas que ele não teve reforços, que ele não tem elenco, que ele possa fazer o Santos jogar um pouco melhor, porque foram pouquíssimas as vezes que a gente teve uma partida assim, pô, contra o Brusque, contra o Bragantino no Campeonato Paulista, primeiro jogo da final contra o Palmeiras, alguns poucos jogos em que realmente o Santista falou, poxa, que atuação bacana do time, né? O que a gente quer ver agora, né? Daqui para frente, começando pelo Ituano, que historicamente é um time que chato na nossa vida, né? Que inclusive venceu na última rodada e que vai aqui fazer aquele tradicional estacionar do ônibus. Então o cara ele tem esta semana para trabalhar com as opções aí que ele terá em mãos para fazer esse Santos furar a retranca do Ituano e manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. E também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.